Maravilha. Você falou de uma dor Uhum. dentro da igreja evangélica. E acho que essa dor é compartilhada, porque a gente até trata pouco essas questões de agenda woke, né, dos perigos que os jovens e adolescentes estão sofrendo. A gente teve até recentemente um adolescente que ela foi atender um desafio pelo celular de inalar um desodorante, até acabou falecendo. Então, assim, é uma gama de desafios que nós temos para essa idade hoje, né? E dessa dor nasce, então, o OPDO. Para quem não sabe o que é o OPDO, é o poder do óbvio, né? Então, assim, qual hoje é a missão do OPDO dentro dessa dor que você enxergou, que motivou a criação dele? E como é que você tem procurado atuar para conectar igrejas, escolas públicas, até empresas, na transformação social para esses jovens e adolescentes? A primeira coisa que a gente queria fazer era levando educação dentro dessas 5 pilastras para jovens de escolas públicas. Mas eu tive algumas reuniões, e entre essas reuniões foram ainda para poder definir modo de atuação. A gente teve uma reunião com uma ex-presidente da OAB do Terceiro Setor do Estado de São Paulo. Uhum. E ela teve uma reunião de 1 hora comigo e durante os primeiros 40 minutos, essa reunião foi extremamente formal. E ela fazendo perguntas assim muito mais para checar quais eram os objetivos, e os últimos minutos ela abriu que ela era cristã. Ficou só eu e ela na reunião e ela falou: olha, eu sou cristã, frequento a igreja em tal lugar, não vou dar a igreja por questão até de ética, né? Uhum. E ela falou assim: e eu corroboro com o seu pensamento, eu acho que o seu pensamento de entrar nas escolas públicas para levar esse tipo de conhecimento educacional, desses valores educacionais, faz total sentido, mas você não vai conseguir. Não é porque eu não quero que você entre, porque o atual governo está desinstalando toda e qualquer agência que faz esse tipo de trabalho. Sim. Então, na ocasião, ela falou para mim assim, até a proposta era de que nós tivéssemos, junto com os professores voluntários, a gente tivesse serviços de capelania, que pudesse ser dado não só para os alunos, mas também para os professores e funcionários dali, ou até mesmo pais de alunos, porque você consegue colocar a igreja dentro da escola. E eu sabia que fazer proselitismo, colocar versículos bíblicos, eu não conseguiria, mas eu imaginei que a gente conseguiria colocar esses valores. Ela disse para mim assim, olha, eu acho muito difícil, para não dizer que é impossível que você consiga fazer isso. Aí eu perguntei para ela, o que você recomenda então? Ela falou assim, olha, eu vou recomendar uma coisa para você que eu acho que também é quase impossível do ponto de vista financeiro. É que você esteja em todos os municípios que você quer atuar, com a sua entidade de modo próprio, que você esteja autônomo, que você alugue um local, que você faça tudo isso. Esse é o melhor dos mundos. Sim. Eu desliguei essa reunião, a gente foi uma reunião online, depois fiquei pensando sobre isso e cheguei à conclusão de que, nos números que eu tinha avaliado da igreja, fazia muito sentido eu recorrer à minha estratégia de 1999, 98, que era o seguinte, na época eu não sabia quantas 1000 igrejas eu tinha no Brasil, mas com os dados que eu tinha na mão dessa consumo que eu estava ali pegando, de materiais, eu sabia que nós tínhamos 110 mil igrejas no Brasil. Não 110 mil ministérios, mas 110 mil igrejas, tá? E essas 110 mil igrejas, eu cheguei a verificar, inclusive tem esses dados comigo, eles estão em todos os lugares do Brasil. Isso de diferentes denominações. Diferentes denominações, tá? E dentro dessas 110 mil igrejas, você tem 66 milhões de evangélicos, que são os nominais, que são os que a gente brinca hoje, que são os cristãos de IBGE, né? Sim. Então, a primeira análise que eu fiz foi o seguinte, bom, nós não estamos sendo efetivos. Se nós temos uma população de 212 milhões de pessoas e somos 66 milhões e hoje nós temos a sociedade do jeito que ela está, nós não estamos sendo efetivos. Mas existe um grupo de pessoas efetivas. Mas eu não vou nem, nesse momento, eu não vou nem pensar em pessoas, eu vou pensar nas instituições que existem, nos lugares que podem servir de núcleos de transformações sociais, que a gente pode acessar para isso. E aí eu verifiquei, e para minha felicidade, de que existem lugares do Brasil, rincões do Brasil, que estão totalmente afastados do governo. O governo não chega lá. Sim. Mas a igreja está lá. Ela está lá. Pelo menos aquilo que a gente precisa para a igreja existir, que é um local físico onde as pessoas elas possam se congregar e que possam ser supridas disso que a gente está querendo supri-las,
Eu consigo. Sim. Aí eu falei, pô, então faz sentido, vamos começar a analisar um pouco mais isso daí. Aí eu comecei a desenhar o projeto que ela tinha feito de proposta para mim, porém com aquilo que a gente já tinha. Uhum. Como isso não é um projeto que ele tem que ser encabeçado por uma igreja, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, não dá para você colocar isso embaixo de um guarda-chuva de uma denominação. Se colocar debaixo de uma denominação, você e eu sabemos que existem ciúmes denominacionais. Você vai restringir um grupo. Você vai se restringir somente àquele grupo. Infelizmente, a gente não se reúne nem para pregar o evangelho. Quiçá para nós fazermos uma questão social que deveria ter uma bandeira, porque começa a entrar N interesses. Eu falei, então não pode ficar vinculado a nenhuma igreja. Então tem que ser interdenominacional. Legal. A segunda coisa que precisa acontecer é que você não pode fazer isso com fins lucrativos, porque se você faz isso com fins lucrativos, na própria proposta que você faz, as pessoas vão olhar para você e falar, você está querendo ganhar dinheiro. É isso que o cara quer fazer, ele quer ganhar dinheiro. E aí, olhando novamente para essas coisas, foi fazendo o que pode, o que não pode, definimos que teria que ser jovens, teria que ser dentro da escola pública, teria que ser através da educação, teria que ser esses 5 pilares de educação que a gente tinha que fazer e a motivação que nós tínhamos era de transformar essa sociedade. Sim. Mas como é que eu posso transformar uma sociedade se eu não posso pregar abertamente o evangelho para ela? Então, eu vou tentar transformar essa sociedade, que são jovens, através de expor a elas um pensamento que as leve a escolher o que elas querem seguir. Porque nesse exato momento, elas estão sendo expostas, ou elas estavam sendo expostas, a apenas uma proposta. Sim. E alguém pode chegar e falar assim, não, as pessoas estão sendo catequizadas, não é catequizadas, usam termos que doutrinadas. Doutrinadas, estão sendo doutrinadas. Então, tá aí. A minha ideia não é também chegar lá e tirar uma coisa. É, na verdade, colocar a opção das pessoas falar, existe A, existe o B. No A nós temos isso daqui, no B você tem isso. Você toma a tua própria conclusão de caminhos que você quer seguir. E aí eu pensei, aí a gente precisa expor isto, mas se eu chamar esses jovens que estão totalmente desconectados disso, para que eles comecem a fazer esse tipo de aula, de abordagem, eles não vão querer participar. Se eu consigo fazer isso dentro da escola, ok, a pessoa, ela é uma agenda obrigatória dela no final de uma aula, por exemplo. Aí eu tenho 100% das pessoas assistindo, só que elas estão novamente assistindo porque estão sendo forçadas, não porque elas querem. Então, desenhamos alguma coisa que fizesse sentido ele querer participar das aulas. Então, o objetivo final é que ele vai ter acesso a questões profissionalizantes e o currículo desse jovem, caso ele queira, por ter sido trabalhado por nós ao longo desse período, que aí eu vou te falar depois qual período que permite que ele possa ser vinculado a empresas parceiras para participar de processo seletivo. Sim. Então, o ganho dele seria, tipo, se eu participar disso daqui, eu consigo isto. Entendeu? Mais um sistema de retribuição caso ele participe com a gente. Maravilha.